Se assentar. A gente vai queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Como vocês sabem, essa semana que se passou agora, nós, protestantes, cristãos protestantes, nós comemoramos 507 anos, da Reforma Protestante. E na pregação de hoje eu quero falar um pouco sobre como a Reforma Protestante aconteceu, os efeitos que ela teve naquele tempo e tudo que ela pode nos ensinar hoje, com os efeitos que ela teve naquele tempo. Então, o tema da pregação hoje é: a igreja não começou a partir do momento em que você entrou nela. Então, o tema é extremamente provocativo para a gente. Por quê, amados? Porque, geralmente, nós acreditamos que a igreja começou a partir do momento que eu comecei a servir a Cristo. E a igreja não começou nem na reforma e nem a partir do momento em que nós entramos pela porta da igreja. E esse é um problema, por quê? Porque, geralmente, a nossa ideia do que é a igreja é formada a partir do momento em que a gente entra pela porta da igreja. E se você e eu não nos empenharmos em entender todo o contexto de 2000 anos de história da igreja, nós nunca teremos uma fé firmada. Nós nunca entenderemos realmente, por exemplo, qual é o propósito da igreja. Por quê? Amados, muitas discussões que a gente ouve hoje, teológicas, já aconteceram mais de 10 vezes há 1.700 anos atrás. Muitas coisas já aconteceram na história da igreja. E muitos irmãos acabam tendo uma falsa ideia de igreja e acabam, às vezes, se decepcionando com a igreja, se decepcionando com as pessoas da igreja, se decepcionando com o pastor da igreja. Mas, se nós tivéssemos uma compreensão melhor do que a igreja é, de como ela começou e do que formou a igreja, nós com certeza não teríamos tantas surpresas assim. Esse é o ponto. E esse é o que eu queria fazer de introdução para a gente aqui, para provocar a gente a pensar um pouco sobre a necessidade da gente entender esse tempo da reforma também. Porque, repito, a igreja não começou a partir do momento em que eu me converti. A igreja não começou a partir do momento em que você se converteu. A igreja tem uma história e é sempre importante a gente relembrar isso. Então eu vou ler agora Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é um dos textos chaves da Reforma Protestante. Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, amados, o que foi a reforma? A reforma foi uma resposta a tempos de dores. Geralmente, o que parece que foi a reforma protestante, parece que foi que o Lutero teve uma arrogância e falou assim: não, vou separar a igreja aqui e pronto, acabou. Não, a reforma também foi uma resposta a um tempo de muito sofrimento. Por quê? Naquela época, na época da Reforma Protestante, existiam muitas guerras políticas, sociais e econômicas, e também guerras religiosas, fatos marcantes dessa época, por exemplo, foi a peste negra, a peste bubônica. Para você ter uma ideia, a peste negra matou 1/3 da Europa. Isso aconteceu numa época onde não tinha vacina, numa época onde as pessoas não tinham tantas formas de sobreviver como tem hoje, por exemplo, de emprego. Então, isso aconteceu há 500 anos atrás. Uma peste matou 1/3 de uma sociedade toda, de um povo inteiro. Então, a Reforma Protestante era um tempo, e sempre foi marcada por ser um tempo, esse tempo antes da Reforma, por um tempo de intensa conexão com a morte. As pessoas tinham a morte como algo muito próximo. Hoje, as pessoas vivem até 80 anos de idade, mas naquela época era comum pessoas viver 30 anos, 40 anos. Não existia uma proximidade tão grande assim, com muito tempo de vida. Pelo contrário, as pessoas tinham uma sensibilidade à morte muito grande. E com isso, como a morte era uma realidade sempre presente para os homens e as mulheres,
na véspera da reforma, surgiu uma ansiedade moral, né? Do fato que a morte implicava julgamento. Então, como a época da reforma também foi marcada por um governo eclesiástico, vamos dizer assim, né? Por um governo teocrático, ou seja, a igreja governava todo um continente, vamos dizer assim, marcado por isso, e com a morte, ficava muito claro para as pessoas assim, cara, se eu sou um pecador, se eu errei, se eu falei, eu tenho que ser julgado. E a igreja fazia questão de sempre falar sobre isso, como nós falamos hoje. Vai ter um julgamento, só que como a morte está mais próxima da gente, a gente fica mais perceptivo a isso. Cara, eu vou morrer amanhã, eu posso morrer a qualquer momento, minha família pode morrer. Então, eles tinham uma ansiedade muito grande, moral, e também uma ansiedade espiritual. Então, com isso, surgiam muitas formas de devoção. Por exemplo, era comum você, nessa época, ver pessoas se autoflagelando, ou seja, fazendo, né, como as pessoas vão aqui para o Sírio, lá para Belém, as pessoas iam uma caminhada e iam se batendo nessa caminhada toda, ou iam de joelhos, para quê? Para pagar os pecados delas. Então, era muito comum uma espiritualidade radical, uma espiritualidade extremista nessa época da reforma. Por quê? Porque, como eu disse, era muito comum a gente ver pessoas morrendo. Então, isso criava, né, essa sensibilidade religiosa. E crescia também os desmandos da igreja da época e sua religiosidade opressiva. E com isso nasciam alguns grupos que já antes da reforma traziam uma nova perspectiva de igreja. Então, uma outra coisa que estava acontecendo nessa época também, que não foi o Lutero que começou tudo. Muito antes do Lutero, algumas pessoas já estavam vendo que aquilo estava errado. E foi aí que, por exemplo, nasceu os freis franciscanos, que foram pessoas que começaram a abdicar, por exemplo, do dinheiro, que começaram a abdicar de comida, e começaram a ir para conventos, se isolar em lugares, porque não estavam acreditando que aquela espiritualidade que a igreja da época estava praticando era uma espiritualidade baseada na Bíblia. Então, as pessoas também começaram a ter novas formas de espiritualidade. E tudo isso porque, como eu falei, por causa dos desmandos da igreja. Então, existem alguns exemplos dessa opressividade da igreja da época. Um dos exemplos mais conhecidos são as indulgências, né? A igreja da época, querendo construir a Catedral de São Pedro, a igreja na época, querendo construir ela, começou a cobrar a indulgência das pessoas e dizia para as pessoas o seguinte: a partir do momento que você der essa oferta para a igreja, essa oferta, quando a moeda tintilar lá no final lá do gasofilaço, o seu marido que morreu, o seu filho, ele vai sair do purgatório, ou seja, ele vai ser salvo. Então, isso era uma forma de oprimir as pessoas na época. Então, a igreja na época tinha uma espiritualidade muito opressiva. Por exemplo, um outro exemplo, alguns pregadores, como João Capistrano, levava para o púlpito uma caveira e advertia sua congregação assim, ó: olhem e vejam o que resta de tudo aquilo que uma vez lhe deu prazer, ou que outrora levou-os a pecar. Os vermes comeram tudo. Além de, como eu falei, uma espiritualidade radical, os pregadores da época faziam questão de deixar claro que a morte estava à nossa porta. Como eu falei, esse João Capistrano, ele fazia questão de levar uma caveira para onde ele ia pregar. Era comum nessa época também as pessoas pregarem em cemitérios. Por quê? Porque a realidade da morte colocava medo nas pessoas, e essa ansiedade por ser salvo fazia com que as pessoas dessem dinheiro. Isso era uma coisa que se retroalimentava. Então, o Lutero foi um exemplo disso. Lutero tinha vezes que ele era tão assaltado pela culpa do pecado que ele cometia, que ele achava que o diabo estava na frente dele. Ele chegava a atacar coisas na parede, como diz a história, tentando acertar o diabo que estava perturbando a mente dele, culpando ele dos pecados dele. Então, o Lutero não foi à toa o homem que Deus usou para começar essa reforma, certo? Então, com esse contexto, surgem 3 tipos de ansiedade profundamente presentes naquela época. A primeira era uma ansiedade com a morte, como eu já falei. A segunda, com a culpa, e a terceira com a perda de sentido. Então, as pessoas naquela época estavam extremamente desesperadas. E é isso que eu queria que você entendesse até aqui. Por quê?
eu quero que você entenda que o que aconteceu não foi algo apenas, sabe, de um homem que acreditava numa coisa diferente. A reforma protestante foi uma resposta para o seu tempo. Foram pessoas fazendo teologia também para o seu tempo, para o seu momento histórico, para aquilo que eles estavam vivendo ali. As pessoas estavam extremamente culpadas, extremamente ansiosas, extremamente procurando uma religiosidade diferente, e por isso se fez necessário uma nova forma de espiritualidade. E isso, amados irmãos, não é muito diferente de algumas coisas que nós experimentamos e ouvimos na igreja de hoje. E é por isso que, por exemplo, também, naquela época, tinha um quadro que era muito famoso, pintado pelo pintor Guillaume Marchais, de 1485. O nome do quadro se chamava Dança da Morte. E nesse quadro, eu queria colocar mais ali, mas não deu. Nesse quadro, a Dança da Morte, era retratado 3 caveiras dançando. Ou seja, as pinturas da época falavam sobre a morte, né? As pessoas estavam falando sobre a morte, a igreja falava sobre a morte. Então, a religiosidade nervosa e as tentativas incessantes de aplacar um Deus irado e sublime serviram para agravar as ansiedades fundamentais de morte, culpa e perda de sentido. Então, é por isso que, como eu falei, a maior realização da reforma foi ter sido capaz de redefinir essas ansiedades sob o aspecto de velhas certezas. Então, vamos dizer assim, o grande fator assim, mais importante da reforma não foi que ela separou a igreja. Não. A grande importância da reforma para a história foi que ela conseguiu dar uma resposta para o seu tempo. Pessoas estavam precisando, porque estavam sendo extorquidas, porque estavam sendo abusadas espiritualmente e precisavam de pessoas que se levantassem. E tendo isso em mente, eu quero ver com vocês os 5 pilares da reforma protestante, como eles redefiniram as ansiedades da época e como eles podem redefinir as nossas ansiedades atuais. Então, os 5 pilares daquela época, que nasceram naquela época, são chamados de os 5 solas. Né? Sola é uma palavra em latim que significa somente. Então, tem o sola scriptura, por exemplo, que significa somente a Bíblia. Então, existiam 5 solas. Eu quero ver com vocês como esses 5 solas, eles fizeram efeito naquela época e podem ter efeito na nossa vida como igreja e como pessoas hoje. Então, a gente vai aprender 5 lições hoje. A primeira lição é sola scriptura. Essa é a nossa primeira lição de hoje. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Agora, isso porque a Igreja Católica entendia que existiam 2 regras de fé para um cristão, a Bíblia e a tradição, formada pelos seus documentos. Então, naquela época, por que foi necessário nascer esse lema? Sola Scriptura, ou somente a Bíblia. Por que foi necessário? Porque para a Igreja Católica, naquela época, e para vocês terem uma ideia, foi liberado, né, os cristãos católicos lerem a Bíblia no concílio que aconteceu no século XX. Ó. Você sabia que no concílio do Vaticano II, na metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida ao leigo, até esse concílio? Ou seja, a igreja sempre teve um problema de dar a Bíblia para os que eram leigos. Isso foi sempre um problema que aconteceu naquela época. E aí nasceu esse lema, sola scriptura. Por quê? Porque, amados irmãos, os homens não são confiáveis. Então, os teólogos perceberam da época, né, aquelas pessoas que estavam fazendo essa reforma, perceberam o seguinte, eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar nesse padre, eu não posso confiar na igreja, eu não posso confiar nos documentos da igreja, eu preciso confiar o quê? Na Bíblia. Por quê? Um homem pode, inescrupulosamente, tentar fazer, sabe o quê? Roubar dinheiro, por exemplo, de alguém, usando o microfone e falando de Deus. Pasmem vocês, isso acontece até hoje. É por isso que a reforma trouxe um lema extremamente importante para nós hoje. Sabe por que muitos de nós estamos vivendo uma espiritualidade ansiosa? A gente não sabe nem o que está fazendo na igreja às vezes. Sabe por quê? Porque nós não regemos a nossa vida com base na Escritura.
A nossa fé é com base no que eu ouvi no YouTube, a nossa fé é com base no que um apóstolo falou, no que um profeta falou, de que o ciclano falou. E, amados, isso acontecia lá na Reforma, há 500 anos atrás, e acontece hoje. Hoje nós ainda precisamos reformar nossa mente e o nosso coração com isso, de que não é alguém que vai falar para mim, por exemplo, o que é a igreja. Ah, mas aí chega a pessoa assim, não, mas um pastor falou para mim que igreja é algo que, por exemplo, que ajuda as pessoas socialmente. A igreja tem que ter assistência social, porque igreja é isso. Amados irmãos, a Bíblia diz isso. A Bíblia está corroborando com a ideia desse pastor? Você está entendendo como podem surgir pessoas e falar assim, não, a igreja tem que ser assim, assim, assado. Não, eu acho que a igreja é isso, isso e aquilo. E às vezes a pessoa usa a Bíblia e tudo para isso. É por isso que os reformadores levantaram esse lema, um dos grandes pilares da reforma, que é o quê? Somente a Escritura. Então a Bíblia é a nossa primeira autoridade para definir quem Deus é. Então Deus não é, não, eu acho que Deus é uma coisa assim, sabe? Não, irmão. Deus não é o que você acha, Deus não é o que alguém acha, Deus é o que a Bíblia diz que Deus é. Ah, eu acho que a igreja tem que ser assim, eu acho que a igreja tem que ser assado, eu acho que a igreja tem que ser isso e aquilo. Não, a igreja não é o que você acha, a igreja não é o que eu acho, a igreja é o que a Bíblia diz que ela é. Ou, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu acho que ser crente é fazer isso, isso e aquilo. Ah, eu acho que ser crente não tem nada a ver com dar um dízimo. Ah, eu acho que ser crente eu posso ir para a igreja adorar a Deus, mas a minha moralidade, a forma com que eu vivo a minha vida lá fora, não tem nada a ver com isso. Eu posso fazer o que eu quiser do meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu pensamento, com a área que eu estudo. Deus não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida. É isso que a Bíblia diz? Vocês entendem por que é importante? Porque lá na Reforma Protestante levantaram isso, que é somente as Escrituras. Somente a Escritura pode moldar o que eu acho sobre Deus, sobre a igreja, sobre mim mesmo, sobre meus irmãos. Então esse é o primeiro lema. O segundo lema, amados, é somente Cristo, ou solos Christus, que significa, como eu falei já, somente Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, com essa crise de indulgências fez com que os reformadores percebessem que homem algum, nem o Papa, nem os santos, nem os padres, poderiam intermediar a nossa relação com Deus, somente Cristo. Então, outra coisa que era muito comum naquela época era o Papa, os padres e as pessoas, os santos da época, acharem que eles poderiam intermediar a nossa relação com Deus. Ou seja, se o padre falou que eu estou abençoado, eu estou abençoado. Se o padre disse que se eu tomar essa água aqui, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Se eu colocar o dinheiro lá no gasofilaço, assim como o fulano mandou, e eu colocar, eu estou abençoado. Então, amados, não era assim que funcionava. Quer dizer, era assim que funcionava, mas não era assim que era para ser. Então, foi por isso que a Reforma Protestante também trouxe o segundo pilar da Reforma, que é somente Cristo. Eu não tenho como base para a minha vida o que um homem fala, se o que ele fala não está baseado em Cristo. Eu não posso ter como base para a minha vida, para a minha fé, para o que eu vou fazer de tudo o que eu faço da minha vida, o que uma pessoa fala. Isso é errado, irmãos. Nós, entendam isso e grave isso na sua mente. Você não pode confiar em um pastor 100%. Sabe por quê, irmão? Porque um pastor peca, um pastor falha, um pastor pode enganar pessoas. É por isso que é somente Cristo. Cristo é confiável, 100% confiável. Cristo é aquele que me liga a Deus totalmente. Ele não falha. Ele é aquele que eu tenho que recorrer. Um pastor falha, um profeta falha, um apóstolo falha. A gente vê na Bíblia o apóstolo Pedro falhando. E tem gente que coloca toda a sua fé em uma pessoa, sendo que a Reforma já falou lá há 500 anos atrás, e a gente continua insistindo no mesmo erro, que é somente Cristo. Somente Cristo pode intermediar a minha relação com Deus. Ninguém, nenhuma outra pessoa, nenhum ser humano pode intermediar essa relação.
E a nossa terceira lição é somente a graça. Esse é o terceiro pilar da reforma protestante, somente a graça. Em Efésios 2, 8 diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se a fé é o meio humano pelo qual podemos ser salvos, então a graça é o recurso divino que nós colocamos a nossa fé. Ninguém será salvo por mérito próprio, por obras, sacrifícios, penitências, indulgências. A única coisa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Ou seja, nada que nós façamos nos fará conquistar a salvação. A salvação é dada por Deus pela graça. Esse é o terceiro pilar da reforma protestante, somente a graça. E essa é uma das coisas que muitas vezes a gente ouve hoje em dia. Muita gente, às vezes, acha que porque pecou, porque falhou com alguém, agora eu não sou mais salvo, agora eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Agora eu tenho que lutar mais um pouco. Não, nós somos salvos pela graça. Graça é o quê, irmão? Favor imerecido. Se graça é um favor imerecido e Deus te deu, quando você coloca a sua fé na graça, então não é a fé que salva. A fé é o meio que Deus usa para que você coloque aonde? Sobre a graça. Então, é a graça de Deus que salva. Então, não são minhas obras que me salvam. Vocês entendem como isso é importante para aquele tempo? Porque as pessoas naquele tempo acreditavam nisso. Ah, eu vou ir para o culto todo domingo, e aí sim, eu vou me sentir bem com Deus, eu vou ter uma vida, sabe, muito mais feliz, muito mais realizada. Amados, nem sempre, às vezes vão ter dias de luta na vida do crente. Vai ter dias que não vai ser tão fácil assim. E é isso que a gente precisa relembrar. Então, por que a reforma protestante é tão importante para nós hoje? Porque, como a gente está vendo, coisas que foram faladas há 500 anos atrás ainda têm utilidade para nós hoje. Tem muito sentido para nós hoje. Quarta lição é somente a fé. Então, a gente falou somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e agora somente a fé. Romanos 1,17, como a gente já leu, diz assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só o que Lutero aprendeu nesse texto e que quando nós aprendemos, ajuda a gente a entender de forma plena tudo o que Deus queria revelar a gente sobre a fé. Ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, a justiça de Deus, ou seja, a forma de Deus salvar, se revelou no Evangelho. E o que é o Evangelho? É a boa nova. De quê? De que Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Ou seja, a justiça de Deus se revelou na morte de Cristo. Deus foi justo, por quê? Porque Ele matou Cristo no Calvário. E assim, com a morte de Cristo, eu e você recebemos pela fé, quando colocamos a nossa fé em Cristo, recebemos agora o selo de que somos filhos de Deus. E agora, como somos filhos de Deus, aí o texto continua e diz assim, ó: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o justo não vai viver por suas boas obras, o justo vive pela fé. Então, o que significa isso? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu, Paulo Júnior, estou falando que eu sou salvo, né? Mas aí eu tropeço, aí eu já acho que eu não sou salvo. Aí, na outra semana, eu começo a buscar Deus de novo, aí já estou salvo de novo. Aí na outra semana eu tropeço, já não sou salvo. E isso daí vai causar o que no meu coração? Ansiedade. Isso mostra o quê? Que eu não tenho fé. Porque ter fé em Jesus Cristo vai mostrar o quê? Que não depende de mim. Então, se eu cair e levantar, amém, eu vou continuar caminhando agora. A minha fé está que Jesus Cristo é bom. E não que eu sou bom, porque já está convicto que eu não sou bom. Já está tudo certo com isso. A minha mente já está certa com isso. Por quê? Porque eu falho cotidianamente. Ah, então você vai falar assim, Paulo Júnior, mas essa fé então é uma fé passiva? Ou seja, eu assumo isso e agora não preciso fazer nada da minha vida. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, sei lá, ficar com quem eu quiser, eu posso me relacionar com quem eu quiser, eu posso trair minha esposa, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu sou salvo. Não,
porque essa mesma fé que salva é uma fé também que nos responsabiliza. A gente tem falado sobre isso aqui várias vezes. É uma fé que nos traz responsabilidade, porque se eu digo que creio em Deus e que agora sou filho de Deus pela fé, essa fé também precisa mudar o quê? A forma com que eu vou agir, a forma com que eu vou viver minha vida. Porque se eu realmente nasci de novo, meus amados irmãos, Jesus Cristo está empenhado o quê? Em me transformar, em mudar minha vida. Ele falou que ia fazer o quê? Ele ia fazer crescer em nós tanto o querer quanto o efetuar dessa transformação na nossa vida. Então, não é a fé que me salva, mas aonde ela está colocada. Então, não importa se eu tenho uma fé grande ou pequena, o que importa é onde a minha fé está depositada. Isso nos dá segurança. E é exatamente por isso, muitas pessoas hoje entram inseguras na igreja. A pessoa entra na igreja assim, aí ela fala, rapaz, aqui só deve ter gente certinha, né? Aí ela vem para o culto, aí entra, aí fica aqui e tal, ouve, pô, muito bom, a palavra muito boa, mas eu ainda não estou preparada para esse lugar, porque eu ainda faço isso da minha vida, eu ainda faço aquilo da minha vida. Meu querido, acredite em mim, aqui só tem pessoas pecadoras também. Aqui são pessoas, pecadores, que estão lutando para se santificar, por amor a Deus. Pessoas, pecadores, que estão lutando para chegar mais próximo de Jesus, para se parecer mais com Jesus. E o que impede, muitas das vezes, as pessoas de virem à igreja é exatamente isso, porque elas acham, por uma falsa pregação do Evangelho, que se elas não virem e mudarem a sua vida e pararem de fazer as coisas que elas acham que são erradas fazer, elas nunca vão ser o quê? Aceitas por Jesus. E pelo contrário, irmão. Sabe o que mostra que nós somos aceitos por Jesus? Quando nós voltamos para agradecer. Jesus curou em um momento 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então você pode vir aqui e receber uma bênção gigantesca. Olha, Jesus me deu R$1 milhão. Jesus curou minha família, Jesus curou, mas nunca voltar para agradecer. Jesus pode te dar muitas coisas boas, mas só tem Jesus aqueles que voltam para agradecer. Jesus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas só tem Jesus aqueles que voltam diariamente para agradecer. Aqueles que devotam a sua vida a Jesus. São esses que têm Jesus. E o quinto e último lema da Reforma Protestante é: somente a Deus a glória. É soli Dio glória, somente a Deus a glória. Isaías 43, versículo 7 diz assim, ó: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Romanos 11, 36 diz assim, ó: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, naquela época a glória não era de Deus. A glória era de quem? Dos mestres, do Papa, dos padres, daqueles que eram o centro da religião, daqueles que comandavam tudo, daqueles que comandavam o império da época. E hoje também é assim. Tem muita gente que faz igreja para quê? Para si mesmo, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Tem muita gente que faz igreja, ou seja, vive essa vida de igreja, pastores e líderes, para quê? Para enriquecer, para ter uma casa muito bonita. Você está entendendo como tudo o que nós vimos lá no passado, há 500 anos atrás, se aplica à nossa vida hoje? Então é por isso que eu falei que a igreja, logo no início eu falei, a igreja não começou a partir do momento que você entrou por aquela porta, e nem eu. A igreja tem uma história, e quando a gente se debruça nessa história, a gente aprende. E sabe por que é bom aprender, irmãos? Porque a gente vai ter que usar isso na nossa vida. Uma hora você vai estar com um pastor que um amigo seu segue, e você vê que aquele cara é uma pessoa, assim, ruim, prega um falso evangelho, e você vai ter que ser a pessoa a falar, olha, não é bom você ouvir essa pessoa, porque olha o que essa pessoa está falando, isso não faz sentido com o evangelho, com o que a gente vive. Olha, essa pessoa só vive para si mesmo, para a sua própria glória. Então, a Reforma Protestante fala sobre isso para nós. Então, esses são os pilares da fé evangélica. Foi sobre isso que a igreja evangélica cresceu nesses últimos 500 anos. Hoje eu queria convidar a você a construir a sua vida espiritual sobre esses pilares. Que você, assim como naquela época as pessoas aprenderam e muitas coisas aconteceram desde aquela época para cá, que você construa a sua vida com base nisso. Os reformadores foram só homens. Eles passaram. Muitos deles fizeram coisas muito ruins.
falharam, mas o que ficou foi somente a Escritura. Então, construa sua vida com base no verdadeiro Evangelho, e isso será extremamente transformador, pois Cristo realmente transforma. Amados, quando eu nasci no lar cristão, meus pais sempre me incentivavam, né, a amar a Deus e tudo mais, aquela coisa normal, assim, de família cristã, mas teve um tempo que eu me afastei da igreja. E eu lembro que assim que eu me afastei da igreja, eu comecei a me envolver com um monte de coisa errada, com droga e tudo mais. A história é muito longa, eu já contei aqui algumas vezes. E aí, assim que eu voltei, né, assim que Jesus me trouxe de volta, isso aconteceu com 16 e eu voltei com 19. Assim que Jesus me trouxe de volta, depois de muita história, uma das coisas que eu comecei a perceber foi isso. Eu estava numa igreja, na época, né, que tinha muito reteté assim, sabe? E eu começava a perceber que tinha alguma coisa errada naquilo. E aí as pessoas, aí chegava sempre uma pessoa lá para revelar o CPF, uma pessoa lá para fazer aquelas coisas, sabe, mirabolante assim. E eu comecei a perceber assim, cara, tem alguma coisa errada nisso. Porque apesar disso, eu não vejo nessas igrejas coisas que são essenciais para a vida de uma igreja. Por exemplo, pessoas que amam o próximo, pessoas que estão abrindo mão da sua própria vida por causa do outro. Não, a gente vê pessoas que estão o tempo todo tentando ganhar dinheiro, pessoas que estão tentando encher a igreja a qualquer custo. E foi nesse tempo que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, que eu comecei a orar. Eu falei assim, Senhor, se um dia o Senhor quiser que eu pregue o Evangelho, eu não quero pregar de qualquer jeito, não. Eu queria pregar a verdade. Eu nem sabia que eu estava orando, provavelmente, porque eu não conhecia, eu não era uma pessoa que conhecia, não lia nada, não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Mas eu orei sobre isso, e Deus, Ele começou a me aproximar das pessoas certas. E teve um dia que eu ouvi uma pregação, essa semana eu até ouvi ela um pouco de novo, que se chama Pregação Chocante, do Paul Washer. E nessa pregação eu comecei a perceber que o que eu estava vivendo, o que eu estava passando ali na minha vida, era um falso evangelho. E a partir do momento que eu comecei a viver esse verdadeiro evangelho, que isso começou a afetar a minha vida de uma forma real. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente não evolui na fé cristã, é porque a gente não conhece o verdadeiro evangelho. Eu lembro, assim como se fosse hoje, que eu vivia intensamente subindo um monte, orando e tal, e eu não conseguia evoluir, eu não ia para frente, eu sempre me pegava caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros, e eu falava, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por quê? Por quê? Eu não via uma transformação profunda no meu coração, mas quando eu entendi, amados irmãos, quando eu entendi o verdadeiro evangelho, quando eu entendi que eu era um pecador, uma pessoa carente da graça de Deus, que eu precisava de Deus. Quando eu me dei conta que eu precisava de Deus para ser salvo, as coisas começaram a mudar na minha vida. Aí eu falei assim, cara, eu não faço tudo o que eu estou fazendo aqui na igreja para ser salvo. Eu faço tudo o que eu estou fazendo aqui na igreja porque eu fui salvo. Porque Jesus morreu no meu lugar. E aí, a minha vida mudou. Sabe por quê, irmãos? Vou te explicar dessa maneira. Imagina se eu entrasse por essa porta aqui hoje para pregar atrasado, eu falasse para você assim, rapaz, estava arrumando o pneu da moto ali, o pneu rolou para o meio da estrada, e aí eu fui pegar o pneu e fui atropelado. Mas chegasse assim, limpinho, intacto. Você ia falar assim, esse cara está mentindo. Não é possível, olha o que aconteceu, foi atropelado, ele está inteiro. É exatamente isso. Quando você se encontra com Cristo, não tem como você não mudar de vida. Não tem como. Não tem como você bater de frente com o caminhão Cristo Jesus e continuar a mesma pessoa. E não mudar a sua história, e não mudar a sua vida. Então tem muita gente enganada, achando que conhece, mas não conhece o verdadeiro evangelho. E o meu encorajamento para você hoje é, procure conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que fala que todos são pecadores, carentes da glória de Deus, carentes da graça de Deus. E Ele enviou o Filho dEle para nos salvar. E através dele, agora, quando nós depositamos a nossa fé nessa graça, nós temos vida. Nós ganhamos, amados irmãos, sabe o que? A alegria. Servir a Deus se torna uma coisa feliz, alegre.
Muitas pessoas que eu tive contato depois disso tudo que aconteceu na minha vida falavam assim, pô, parece que servir a Cristo para você é um pouco mais leve, né? Parece que você não fica tão preocupado assim. Claro, irmãos. Quem transforma a minha vida não sou eu. Ah, mas você não ora, Paulo Júnior, você não lê a Bíblia? Claro que eu faço tudo isso. Mas até a minha transformação ocorre pela fé. Sabe por quê? Porque eu creio que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai terminar. Então, aquele que começou a boa obra na sua, na vida de todos nós aqui, ele irá terminar. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar por esse momento. Peça a Jesus, se você ainda não conhece Jesus de verdade, peça a Ele, Senhor, eu quero conhecer esse Jesus de verdade. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, por essa palavra. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, faça algo transformador, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes. Senhor, nós, ó Pai, ficamos maravilhados com a Tua palavra, maravilhados, ó Pai, com o Teu Evangelho e como o Senhor está conduzindo a Tua igreja através da história. Agora, Senhor, nós Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nunca desampara a Tua igreja. O Senhor não permite a Tua igreja viver no mesmo erro por muito tempo. O Senhor é misericordioso. Então eu Te peço, ó Pai, se tem alguém aqui nessa noite que ainda vive confuso, que ainda vive, ó Pai, sabe, carente da graça, que ainda vive preocupado, que ainda vive, ó Pai, sem saber o que está fazendo dentro da igreja, ó Senhor, que o Senhor derrame sobre essa pessoa, ó Pai, a Tua graça nessa noite, e que ela possa sair daqui, ó Pai, instruída pelo Senhor, transformada pelo Senhor. É isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém, meus irmãos. Amém, amados irmãos, amém. Queria chamar o ministério de